Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Mas pode ser um pouquinho melhor. Cumprimento o povo de Deus que um dia vai morar no céu com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Irmãos, é um motivo de alegria todas as vezes em que nós se reunimos para adorar o nosso Deus. Eu confesso aos irmãos que eu vou tentar falar, porque a minha alma se alegra no Senhor nessa noite junto com os irmãos. A vontade que eu tenho, Diácono Rafael, não é de falar, mas de chorar na presença de Deus junto com a noiva. O nosso mestre está voltando e os sinais já estão aí, igreja do Senhor. Nós já estamos vendo o quanto o adversário da nossa alma está tentando ludibriar a minha e a sua mente, para nos perdermos no caminho, para que eu e você percamos o foco de adorador de verdade ao Senhor, para que eu e você não foque mais, não dê mais a importância devida à palavra do nosso Deus, para que eu e você não tenha mais o amor verdadeiro no Evangelho. São vidas que estão padecendo, são vidas que nós vemos jogadas aos leitos, jogadas às ruas e entregue nas garras de Satanás. Mas nessa noite o Senhor levantou um povo forte, um povo que tem compromisso com a palavra do Senhor para pregoar a palavra da verdade. E nessa noite nós estamos reunidos numa única fé, num único propósito de adorar, de buscar, de exaltar o nome desse Deus e dividirmos entre nós o conhecimento da verdadeira palavra e irmos adiante. Então o segredo é: não pare, não pare, não pare, não deixe o adversário também da tua alma fazer com que eu e você perca essa essência. Amém? Eu vou ler com a igreja o livro de João, capítulo 20. Versículo 15. Isso, João 20. Capítulo 20, versículo 15. Aleluia, louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Amém, igreja? Pode se assentar com uma condição, uma linda salva de palma em adoração ao nosso Deus. Irmão, eu quero ser breve, mas eu quero, junto com a igreja, compreender o que me chamou a atenção neste texto, pastor Edson, meu pastor Asa, é que muitas das vezes o nosso desespero e às vezes a dificuldade da nossa vida, ou até mesmo a provação, no caso de Maria, era a perda do Mestre, porque ele estava presente, mas foi crucificado, para que houvesse sobre a minha e a tua vida a redenção, para que eu e hoje você estivéssemos aqui, porque sobre ele ficou os nossos pecados, e ele carregou isso na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos o direito de salvação e vida eterna. Mas agora vamos falar para o que chama a atenção dessa noite no texto, é justamente que Maria, ela agora não reconhece Jesus. O texto vai dizer que os olhos dela estavam vedados, e ela não consegue reconhecer a princípio
mas ao ouvir a saudação, ela já pôde o reconhecer. Eu quero trazer para os nossos dias e aplicar isso no texto sobre mim e sobre você. Muitas das vezes, irmãos, eu e você não está enxergando o óbvio diante de nós. O Senhor está trabalhando o tempo todo, meu pastor, nos dando livramento, vitória, dando a mim e a você oportunidades, mas os nossos olhos não conseguem ver Cristo ao nosso lado. A dificuldade faz com que eu e você, muitas das vezes, não consiga perceber que o tempo todo Ele estava ali, que o tempo todo Ele estava segurando firme na minha e na tua mão, para que eu e você não viesse cair, para que eu e você não viesse tombar, mas os nossos olhos não estão abertos, não conseguem enxergar. Aí vem o Senhor e chama você pelo nome: Diácono Rafael, o pastor Tiago, o pastor Wallace, igreja do Senhor, eu estou aqui, eu estou ao seu lado, eu te esforço, eu te ajudo, vamos prosseguir. Glória a Deus, aleluia. No livro de Lucas, capítulo 27, no capítulo 24, versículo 30 em diante, no caminho de Emaús, dois dos discípulos, eles continuavam conversando sobre o que aconteceu no Calvário. Eles estavam falando sobre tudo o que aconteceu, meu pastor. E quem chega próximo dele, o texto também vai dizer que eles não reconheceram o Mestre, mas ele estava caminhando com eles. E sabe quando eles foram perceber, presbítero Sidney? Foi no partir do pão. Foi quando ele deu graça pelo pão, eles perceberam: eita, ele estava aqui, ele estava junto conosco, ele estava aqui. Ou seja, a igreja do Senhor, o Senhor está comigo e com você o tempo todo, direcionando a nossa vida. Não vale a pena deixar o adversário da nossa alma conseguir persuadir a nossa mente, fazer com que eu e você desista. Ei, a palavra hoje para mim e para você: ouse sonhar no Senhor, ouse sonhar no Senhor. Ele te prometeu, você está debaixo de uma palavra, e essa palavra não é do pastor, não é dos irmãos, é o próprio Deus. Ele virá buscar a sua igreja, ele vai vir buscar a mim e a você. Encontrará uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E é isso, igreja do Senhor. Nós estamos nessa terra, mas nós não estamos aqui. Estamos aqui de passagem. O adversário da nossa alma não quer que eu e você entenda que em todos os momentos em que eu e você estivermos passando, se permanecermos firmes até o final, dar-te-ei a coroa da vida. É palavra, está no texto. O Senhor está dizendo para mim e para você o tempo todo que Ele está comigo, que Ele está com você. Não temo, esforce-te, tenha de bom ânimo, vá adiante. Eu sei que dói. Quem disse que eu e você somos super-herói? Ah, se não fosse o amigo Espírito Santo que nos desse todos os dias, louvado seja Deus, que nos enchesse com a tua presença, que não fizesse derramamento de um grande azeite sobre mim, sobre você, se não renovasse as nossas forças. Mas isso não vem, irmão, se eu e você ficar esperando sentado. Nós temos exemplo no texto, como estava Ezequiel quando o Senhor falou: põe-te em pé. Se Ele falou põe-te em pé, é porque certamente ele estava sentado. Eu sei, irmão, que para todas as questões, os grandes homens de Deus, Senhor, eu amaldiçoo o dia em que eu nasci, se não me falta a memória, um deles é Jó. Mas olha as situações em que esses grandes homens de Deus passaram. E a dificuldade tende-se, meu pastor, se nós alimentarmos ela mais do que a presença do amigo Espírito Santo, a presença do nosso Deus, tende-se eu e você a esquecer das promessas que Ele fez. Tende-se eu e você, porque prova tanto que quando ela chega lá que não encontra o corpo do Mestre, roubaram o corpo do nosso Jesus. Mas havia uma promessa que o Senhor mesmo disse, que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. O
O que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é: não se esqueça que há uma promessa do Senhor na minha e na tua vida. Ele te prometeu de te levantar e fazer grandes coisas, de usar você na terra para fazer coisas maiores do que eu e você imagina. Até porque a promessa também que Ele fez a mim e a você, Ele prometeu que eu e você faríamos obras maiores do que Ele fez, se eu e você acreditássemos, se eu e você cresce. Imagina só, irmão, eu e você realizando coisas maiores do que o nosso mestre fez. Glória a Deus, aleluia. Então isso daí é a promessa que Ele fez. Não se esqueça da promessa que o teu Pai Ele te fez. Ele não se esqueceu. E querendo Satanás ou não, vai se cumprir na tua vida. Eu quero dizer uma coisa e libero nessa noite para quem acredita e confia no Senhor. O Senhor fará se cumprir na tua vida a promessa. Satanás, ele já cai nessa noite por terra. E a promessa de Deus, ela se cumpre na minha e na tua vida. O texto está dizendo para nós, irmão, que quando ela se vira para trás, presbítero Cid, ela se depara com o Messias, mas ela não o reconhece. O Senhor está bem aí, irmão. Ei, irmão, não se desespere, não. O Senhor está bem aí com você no meio dessa situação e dessa circunstância. Fica tranquila que você vai ver o Senhor agir no meio dos teus. Você vai ver o Senhor bradar dos altos céus e mudar o cenário. O segredo é: não se esqueça que quem está no controle da minha e da tua vida é bem maior do que as acusações do adversário, é bem maior do que os pensamentos em que Ele queira implantar na minha e na tua vida, para que se esqueçamos do propósito, do projeto, do que o Senhor planejou na minha e na tua vida. Ei, o adversário, ele está tentando, fica tranquilo, ele tem dois trabalhos: o primeiro é de se levantar, o segundo é para cair, e o povo de Deus para ser vitorioso. Eu sei que falando assim, irmão, parece até como se fosse simples de falar. Porque o irmão ou a irmã, os irmãos que aqui estão nessa noite, pode dizer: ó, pastor, o senhor está falando assim porque é muito simples pregar e falar. Não é não, irmão. A palavra nos orienta a pregar o que vive e viver o que prega. Nós temos vivido os dias difíceis. Só que trocaríamos nós o melhor de Deus para vivermos neste mundo aí afora? E Oxalá, imagina só que fosse agora a vinda do nosso mestre e eu ficar de fora disso. Irmão, pregar a palavra do Senhor, ela parece ser simples, mas é fácil, é simples. Se nós estudarmos, dedicarmos os nossos dias a ler, teremos interpretação do texto, com o texto podemos dizer aqui, nessa noite, um texto com uma desenvoltura bem eloquente, com uma desenvoltura bem, aleluia, louvado seja Deus, fácil de se entender, claro. Mas o que nós estamos falando aqui é na vida do nosso mestre. Não podemos em momento algum perdermos o foco do verdadeiro evangelho. Não deixar de forma alguma que se apague o pavio que fumega sobre a minha e a tua vida. Não deixar que isso deixe com que cada dia mais eu e você se acomode esperando sentado. Eu não estou dizendo, irmão, que você não pode orar sentado, deitado, de ponta cabeça, que você pode se lançar ao chão. Não estou dizendo neste cenário. Eu estou dizendo no cenário sentado é se acomodar, achar que está tudo certo, que é assim mesmo, que você nasceu para poder ficar aí quietinho no seu cantinho, louvado seja o nome do Senhor, e achar que é louvar um hino, pegar, louvado seja Deus, o microfone, vender um versículo, é bem maior, não é resgate, é luta, é renúncia. O Senhor está voltando para buscar a
poderoso, igreja, e eu e você fomos escolhidos por Ele para realizar uma grande obra nessa terra. E tem vidas e muitas almas, aleluia, ao Simone, e que está assim: olha, quem sabe amanhã passa alguém que tenha piedade de mim, e ao menos ore por mim, me ajude e estenda a mão. Quem sabe possa ser que alguém cheio de Deus, com visão, Diácono Júnior, chegue até a mim, louvado seja o nome santo do Senhor, e me ajude. Igreja do Senhor, o Senhor está voltando, e essa obra é muito grande. Poucos têm sido os que têm tentado, louvado seja ao menos tentado, meu pastor, ao menos tentado. Foi sexta-feira, eu estava testificando com o pastor Wallace. Na quinta, eu e minha esposa estávamos orando, porque nós estávamos com um funcionário, e nós pegamos o currículo do presbítero Sidney e começamos a olhar para ele, não tirava o olho daquele currículo, e nós não sabíamos por quê. Sabe o que é você fazer uma entrevista de 4 horas? E essa entrevista ela ia do início ao final, com lágrimas e com choro. Mas choro forte. Porque quando ele testificou a missionária Valdineide para mim, eu falei: Senhor, a importância do povo de Deus na terra. Esse moço, ele me conta que ele estava para viajar, a esposa foi à frente. Cristão, firme na presença de Deus, buscava. E a esposa foi viajar na frente dela e as 2 filhinhas. Mas num acidente de carro, as 3 foram, e ele perdeu as 3 num único dia. Desorientado, ele foi parar nas ruas, desistiu do Senhor. O impacto foi forte. Quem de nós podemos julgar a atitude dele de abandonar o Senhor, irmãos? Imagina a dor que essa pessoa não sentiu. Só que o olhar de misericórdia da vida dele, o Senhor foi lá e alcançou ele, o pastor Edson novamente, o levantou. Ele deixou o Espírito de Deus bradar dentro dele de novo, mesmo sangrando a perda, ele voltou. Hoje ele está firme na presença do Senhor. Mas ele me disse uma coisa que me chamou a atenção: quantas vezes passaram por mim, mas ninguém estendeu a mão. Só que por um dia um povo diferente foi lá, e eu me rendi ao Senhor. O povo que levou o primeiro alimento espiritual, palavra da verdade, que me convenceu do meu pecado, e eu voltei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nessa noite, igreja. A importância de eu e você estarmos firmes na presença do Senhor, porque dias difíceis eles vêm na vida de todos, mas de que forma suportar certos tipos de situação? É não desistir, é não parar, é não abaixar a cabeça. Eu sei que não é fácil, porque o inimigo tenta o tempo todo contra mim e contra você, o tempo todo. E sabe o que mais me chamou a atenção também, meu pastor? Não pense você, pastor, porque eu me identifiquei a ele quando nós começamos, porque começou 4h15 da tarde, a entrevista foi finalizar quase 8 horas da noite. Quando eu conversando com ele, ele falou assim: ó, 90% dos que estavam comigo eram doutores nas ruas, médicos, juízes, advogados, pessoas falando em 5 idiomas. Ele disse que teve um policial, Diácono Júnior, que falou assim para essa moça, essa médica, falou assim: ó, saia daqui. O que você está vindo querer falar? Não, eu vim te ajudar.
Se ele não está entendendo nada que ele está falando, eu vou traduzir para o senhor melhor, eu vou conversar com ele. A mulher só conversava em 5 idiomas, nas ruas. Porque o adversário da nossa alma, ele não brinca. E sabe qual eram os testemunhos, irmãos? Traição, engano, abandono da família. As pessoas cheias de condições, mas sendo persuadida pelo adversário da nossa alma. O adversário da nossa alma não brinca. Ele não brinca. Não ache eu e você que se eu e você não estivermos firmes, orando, buscando, orando, o tempo em que nós pudermos orar, o máximo que pudermos orar, orar mesmo. Porque Ele não está brincando com a minha e com a tua vida. Ele quer que eu e você entenda que está tudo certo. É o famoso demoninho, nada a ver. É nada a ver para tudo. E quando vai ver, já está no mundo. Quando paramos para enxergar, já morreu espiritualmente. Já não consegue mais sentir a presença do amigo Espírito Santo. Já não consegue mais dar, aleluia, louvado seja Deus, lugar àquele que vive e reina. Não consegue mais fazer nada para o Senhor. Porque entre si já não tem mais. O Mestre está aqui. Ele está na minha e na tua vida. Ele está trabalhando, irmão, na minha e na tua vida o tempo todo. Se ainda não aconteceu o milagre, a promessa que Ele te fez, pode passar o tempo que for, mas vai se cumprir. Glória a Deus. Se cumpriu na minha vida depois de 27 anos, irmão. É claro que tem promessa que é porque eu e você foge. É porque eu e você não obedece. É porque eu e você não quer aceitar. É porque eu e você não quer deixar o Senhor trabalhar. Eu falo por mim, porque quantas vezes eu falei, eu ser ungido de maneira alguma, pastor, que isso? Eu não vou nada. Pegar o microfone, ficar esse bando de louco gritando. É bom ser maluco por Jesus, irmão. Eu faço parte desse bando de louco. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor, Ele fez, Ele cumpriu. Agora, como pode o Senhor cumprir algo na minha e na tua vida, se eu e você, o tempo todo, não quer mais saber de obedecer, que é o básico? De que forma? Tem pai e mãe aqui. Quando o seu filho não obedece algo que você fala, como que você se sente? Aonde eu errei, Senhor, que ele não me obedece? A primeira coisa que nós falamos. Quando você dá uma direção para ele, ele vai para outra. De que forma eu e você se sente? Mas ainda assim, a infinita misericórdia do Senhor, Diácono Rafael, nos alcança. Ainda assim, a misericórdia do Senhor ainda alcança a minha e a tua vida, que nos dá mais uma vez a chance. A própria palavra vai dizer que o homem ele vai cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e de todas elas o Senhor o levantará. Mas tem consequências, porque com isso traz tudo aquilo que eu e você perdemos o tempo de fazer aquilo que o Senhor mandou. Irmão, não percamos mais tempo para ser o ID que vai fazer a vontade do Senhor sem perder a esperança no Senhor. Que a dificuldade não nos limite mais a visão de entendimento de que o Senhor está do nosso lado. Não é porque a circunstância diz não que Ele não está trabalhando. Não é porque a situação está adversa do que eu e você gostaria, que o Senhor Ele te esqueceu, que Ele te abandonou. Não significa abandono, pelo contrário. Então quer dizer que quando José ele foi vendido pelos seus irmãos, foi o Senhor que o abandonou. Não é isso que ele testifica quando eles reencontram com ele lá no capítulo 38 em diante. Não é isso que ele fala. Ele fala, olha, não se preocupe, porque não foram vós que me enviaram para cá, foi o Senhor que me enviou primeiro, para preservar em vida a nossa descendência.
É assim que o Senhor faz. O Senhor ainda está trabalhando na minha e na tua vida. Vou voltar parecendo ser repetitivo, irmão, mas é para que eu e você guarde bem. O Senhor dos exércitos está na casa. O Senhor dos exércitos está trabalhando ao meu e ao teu favor. As lutas, elas nada mais é para poder te projetar para aquele grande propósito que Ele tem a realizar na minha e na tua vida. Ninguém recebe algo maior sem antes ser preparado. Ninguém consegue se formar sem antes passar pelo processo acadêmico. Ele precisa estudar os 4 anos e ainda fazer uma pós-graduação para poder ter seu nível um pouquinho melhor, ou para que ele tenha também um conhecimento mais afinco do que ele vai fazer, ou seja, dentro da sua funcionalidade, ou dentro da sua função, ou dentro da sua especificação profissional. Ele tem que estar preparado. O mercado de trabalho, ele tem diversas questões em que eu e você se enquadram. Agora, no Evangelho, não é diferente, irmão. No Evangelho, só que a faculdade no Senhor é mais gostoso, porque você vai passar pelo processo. Não que o estudar, irmão, seja bom e não seja gostoso, não estou falando isso não. Eu estou dizendo que com Cristo, e essa faculdade com Cristo é mais prazeroso, é mais gostoso. Aleluia, louvado seja Deus, porque no meio do processo você está no meio de um deserto e a rocha de Meribá está lá. Aonde você for, você não passa sede, porque o Senhor, Ele envia para você a água no meio do deserto. Ele é a própria rocha que está lá no meio. E quando você ainda assim está passando pelo processo, e lá no deserto não tem o pão, não tem a água, não tem nada, Ele envia, porque Ele vai chover sobre a minha e a tua vida, a carne, o pão. Ele envia socorro a mim e a você, aonde quer que eu e você esteja. Ou seja, a palavra do Senhor, ela testifica do início ao final a mim e a você, que Ele é o tempo todo comigo e com você. Ainda assim, quando o Senhor está trabalhando, consegue eu e você não enxergar. Não deixe isso não acontecer mais, irmão. Na minha e na tua vida. Eu estou falando algo de mim, porque isso aconteceu comigo. Eu estou ministrando para os irmãos algo que eu vivenciei. No momento de dor, no momento de dificuldade, eu não consegui enxergar o óbvio. Eu não consegui. A minha esposa está aqui, irmão, que não me deixa mentir. Conseguíamos enxergar o óbvio? Não, porque a opressão, ela era grande, mas não justifica, irmão, porque nós conhecemos o verdadeiro Deus. Nós somos direcionados pelo amigo Espírito Santo. Então quer dizer que o gigante é quem tem que prevalecer na minha e na tua frente? Ou é o nosso Deus que é bem maior do que o gigante? As dificuldades é o que perto do nosso Pai? As limitações em que eu e você muitas das vezes somos colocados é o que diante do nosso Deus? Qual é a mensagem? É reconhecer que nós precisamos de a cada dia mais descer. É reconhecer que a cada dia precisamos mais de orar, que precisamos ter mais compromisso com o nosso Deus, que nós precisamos o tempo todo estar diante do nosso Deus, que nós precisamos o tempo todo meditar dia e noite. Não é assim que foi lido a primeira palavra dessa noite? Livro de Salmos 1, versículo 1, 2, 3 e 4. O Senhor falou comigo e com você, e é o tempo todo Ele lembrando a mim e a você: Ele está comigo e Ele está contigo. O tempo todo Ele lembrando para mim e para você que não é necessário eu e você turbar o nosso coração, porque Ele está cuidando de tudo. Amém, irmãos? Se coloque de pé por um minuto, meu pastor. Posso fazer uma oração? Eu não vou alongar mais, irmãos, porque o que Deus Ele colocou no meu coração foi repetir várias vezes. Nós caminhamos um pouco no texto de João, capítulo 20,
Lucas capítulo 24, verso 30. E o Senhor, Ele ainda assim diz para mim e para você: o processo não é para te matar, o processo é para poder fazer você crescer na presença de Deus. E outra, eu e você, muitas das vezes, nos esquecemos, mas o Senhor nunca se esqueceu da promessa que Ele te fez. E ela vai se cumprir uma a uma. Eu estou vivenciando coisas que o Senhor me prometeu quando eu ainda era criança, quando eu ainda tinha 11 anos e não sabia nem o que era Evangelho. E o Senhor, eu vejo uma a uma se cumprindo. É a mesma coisa, minha pastora, meu pastor, esse cenário que eu vivo, missionária Valdireide, pastor Edson, esse cenário que eu vivo rodeado dessas bênçãos de Jesus, foi promessa quando eu tinha 11 anos. O Senhor me prometeu, meu pastor, e hoje eu estou vivenciando, que Ele levantaria pessoas para poder nos ajudar a prosseguir nessa grande obra. E está aqui, irmãos. Nós estamos aqui para dar a mão de verdade, fazer essa obra junto. Nós não conseguimos se formos sozinhos. Muitas das vezes o Senhor vai enviar um ou outro para o campo e ele vai estar só por um determinado tempo, como também está na palavra. Só que a igreja do Senhor, ela tem que andar assim, de mão junto, dada, de verdade, comprar essa guerra espiritual contra as hostes e as potestades malignas, porque a vitória é do povo de Deus. Queira o adversário ou não, amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que aqui encontra-se, meu Senhor. Pai, pela vida de cada um dos seus filhos, das suas filhas. Senhor, eu quero profetizar sobre o lar e a família de todos, as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre a vida de todos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça-os a cada dia na Tua presença. O meu Senhor, quebra toda tentativa de Satanás em desanimar a Tua igreja e o Teu povo. E em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que não puderam vir, vai de encontro, levanta cada dia mais, abençoa, dá vitória, e no Teu nome, Senhor, meu Pai querido, para a honra e a glória do Teu nome, dá vitória ao Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? As palmas bem fortes para Jesus. Aleluia.